Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 9, é onde nós estaremos meditando esta noite. Assentado mesmo, gostaria de convidar você a me acompanhar nesta leitura da palavra de Deus. Diz assim: portanto, meus irmãos amados e saudosos, minha alegria e minha coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouviste, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em torno da Tua Palavra, crendo que a Tua Palavra é viva, eficaz e poderosa, ó Deus, para penetrar ao mais profundo do nosso ser e do nosso coração, ó Deus, trazendo transformação, renovação, edificação e também exortação, Pai. Que o Senhor possa alinhar os nossos caminhos de acordo com a Tua vontade, por meio da Tua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema dessa mensagem de hoje é um manual de convivência para a família da fé. Justamente isso. Nós vamos falar sobre esse manual e aquilo que a palavra de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, nos orienta em relação a esse manual. Um manual que nos orienta em relação aos nossos conflitos, porque aqui ele fala sobre conflitos, em relação à ansiedade, também ele fala aqui, em relação aos nossos pensamentos desordenados, ele também fala aqui, e nós vamos meditar sobre isso. E para começar, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o que acontece quando uma comunidade, uma igreja que foi chamada para ser o sinal e a representação da paz de Deus no mundo, começa a guardar dentro de si cacos quebrados de conflito, de ansiedade e também de pensamentos desordenados? Como Deus reconstrói uma igreja quando seus próprios membros, eles estão em conflito em si e também entre si? Como Deus pode reconstruir uma igreja que está desta forma, assim como a igreja de Filipenses? Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um evento. A Catedral de Coventry, na Inglaterra, ela foi bombardeada pelos alemães em 1940. Os telhados pegaram fogo, as paredes ficaram marcadas pelas explosões, os vitrais, que têm um significado muito importante numa igreja, principalmente uma igreja histórica, ficaram estilhaçados ao chão. E o mais interessante dessa história é que os irmãos, eles não guardaram rancor, eles não guardaram ódio, muito pelo contrário. No dia seguinte, após o bombardeio, após esse evento, o irmão responsável pela igreja, ele foi até lá, ele viu o prejuízo, ele viu tudo aquilo que tinha acontecido com a igreja, com essa catedral tão importante, ele viu as ruínas, ele viu os estilhaços, ele contemplou todo esse cenário, mas sabe o que ele fez? Ele pegou 2 pedaços de madeira, dos escombros ali, amarrou e formou uma cruz, e colocou logo atrás dessa igreja. E ele escreveu a seguinte frase: Pai, perdoa.
E está aí, meus irmãos, uma pessoa que aprendeu com o exemplo de Cristo, que mesmo sendo injustiçado ali naquela cruz, levando e carregando toda a injustiça humana sobre si, ele pede ao Pai que perdoa os homens que estão fazendo aquilo com ele. E ele diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Isso, meus irmãos, não é uma negação da dor. Esses irmãos ali da Catedral de Coventry, membros daquela igreja, não estavam negando a dor. Não é fingir que nada está acontecendo, não era isso que eles estavam fazendo. A igreja estava ferida de verdade, mas aquela igreja tomou uma decisão, que ela não seria governada pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa. E se nós queremos formar uma igreja forte, eu creio que Deus vai fazer isso, mas nós precisamos primeiramente lançar as bases fundamentais e nós estarmos em sintonia entre nós, vivendo de fato como corpo de Cristo, como uma igreja que está ligada a Cristo. É justamente isso. E talvez essa história seja uma das melhores imagens para ilustrar o capítulo 4 aqui da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo escreve aqui uma carta, meus irmãos, a uma igreja real, mas uma igreja também com rachaduras, com conflitos internos e também externos, porque ele fala da ansiedade, ele fala do medo, mas ele fala também dos conflitos entre Evódia e Sintique. Então essa igreja estava de fato vivendo conflitos internos e também conflitos externos. Pessoas ansiosas, corações inquietos, mentes cansadas. Justamente por isso o apóstolo Paulo, ele vai falar de sentimentos e de pensamentos que devem ocupar a nossa mente. E a grande verdade é que nós, a igreja do século 21, igreja presbiteriana do Alvorada, nós somos hoje esses pedaços e esses destroços que estão sendo reconstruídos pela graça de Deus. Quem de nós não tem também problemas igual a essa igreja, ou até piores, quem sabe? Mas a grande verdade é que nós também estamos sendo reconstruídos hoje pela graça de Deus. E o Evangelho aqui, e ainda hoje, ele faz algo extraordinário. Cristo pega pedaços quebrados e constrói comunhão. Apesar de nós, da nossa realidade, dos nossos problemas, Deus pega esses cacos, esses pedaços que somos nós, e reconstrói isso, formando uma igreja. Uma igreja que ainda não é perfeita, mas que desfruta da plena comunhão por meio de Cristo. Ele transforma agora a ansiedade em paz. Ele transforma a nossa ansiedade. Quem não tem ansiedade? Quem nunca foi tomado pela ansiedade? Mas ele transforma a nossa ansiedade diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas da vida, e transforma isso em paz, de forma que nós conseguimos caminhar em meio ao caos que o mundo hoje ele nos oferece e ter paz no nosso coração. E ele tira a nossa mente desse caos e ele reorganiza e reordena os nossos pensamentos e sentimentos através da verdade. É justamente isso que Deus faz por meio do seu Espírito, que o apóstolo Paulo, ele fala aqui. Porque, meus irmãos, a grande verdade é que a igreja, ela não é formada por pessoas intactas, pessoas perfeitas, pessoas que não têm problemas. Pelo contrário, a igreja, ela é formada por pecadores, pessoas imperfeitas, mas que foram reconstruídas e restauradas, assim como aquela catedral, por meio de Cristo. A igreja é formada por pecadores reconstruídos pela graça de Deus. E por que manual de convivência? Porque esse texto aqui especificamente, ele ensina cristãos que estão sendo reconstruídos a viverem agora em unidade, alegria, paz e mente renovada. Então não é um chamado para venha, espere os seus problemas serem resolvidos e depois você desfruta dessa realidade. Não! Nós estamos sendo reconstruídos por Deus e já desfrutando dessa realidade.
já vivendo em comunhão, já tendo paz em Deus, já sendo libertos da ansiedade e do medo. É isso que Deus faz. Paulo aqui está escrevendo a uma igreja amada, participante do Evangelho desde o início, generosa com ele e com o ministério apostólico e fiel, mas uma igreja marcada por pressões externas e internas e uma necessidade de perseverar na fé, assim como nós hoje. Esse texto aqui do capítulo 4, ele não aparece isolado. O versículo 1 conclui a exortação anterior que a gente meditou do capítulo 3, onde Paulo fala da cidadania celestial e da esperança da transformação final em Cristo. Depois disso, ele aplica aqui essa verdade à vida concreta da igreja. E aí ele vai falar da alegria, oração, paz, pensamento e da prática do Evangelho. Então, para que a gente possa viver como peregrinos aqui nesse mundo, em direção à cidade celestial, nós precisamos cultivar essas verdades na nossa vida cristã: unidade, alegria, oração, paz, pensamento e prática. Parece que essas coisas estão desconexas, mas na verdade elas estão conectadas de uma forma direta à nossa prática cristã nesse mundo. Paulo então não escreve, meus irmãos, para uma igreja imaginária, perfeita, emocionalmente estável, espiritualmente impecável. Não, pelo contrário, é uma igreja que a gente pode dizer que é uma igreja vacilante, mas uma igreja caminhando pela graça de Deus em direção à eternidade. É justamente isso que a gente pode dizer. E se tudo aqui nesse texto está ancorado no Senhor, qual a primeira evidência prática de uma vida realmente firmada em Cristo? E Paulo aqui, ele começa onde talvez nenhum de nós começaríamos. Ele começa falando de grandes experiências espirituais, de sentimentos elevados, nem de técnicas para ter paz interior. Ele não começa falando dessas coisas. Ele começa com a vida da igreja, a vida comum da igreja, a vida comum cristã, que é cercada de problemas, que é cercada de realidades que muitas vezes a gente luta interiormente e, se não for pela graça de Deus, a gente não consegue vencer. Firmeza espiritual nunca é uma experiência privada, desligada da comunhão. A gente vive isso como corpo de fato, porque quando um membro sente, o outro membro também sente ou deveria sentir. E o primeiro aspecto desse texto é que ele oferece aqui uma resposta à divisão. E qual que é a resposta? Permanecer firme na unidade do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 1: portanto, meus irmãos amados e saudosos, minha alegria e minha coroa, permanecei assim firme no Senhor, amados. Firmes no Senhor. E esse versículo 1 é uma das saudações mais carregadas de afeto do corpus paulino, de todas as epístolas e cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu, carregada de afeto. E ele acumula aqui 5 expressões que descrevem essa realidade do afeto: irmãos, amados, saudosos, minha alegria e minha coroa. A palavra saudosos indica um amor que anseia com intensidade. É mais ou menos como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: meus irmãos, como eu queria estar aí com vocês para lhes dar um abraço. Mas ele estava impedido, porque a gente sabe da realidade dessa carta. Ele estava preso e ele não podia fazer isso. Mas ele descreve isso com intensidade por meio das palavras, palavras intensas e carregadas de afeto. Minha coroa é uma palavra aqui que do grego significa aquela guirlanda de louros que os vencedores nos Jogos Olímpicos carregavam. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui que a guirlanda de vitória dele
era o trabalho missionário feito na vida desses irmãos. Foi o evangelho cultivado no coração e na vida desses irmãos. Essa era a coroa da vitória do apóstolo Paulo. Não eram conquistas humanas, títulos que ele carregou anteriormente e tantas outras coisas que poderiam fazer dele, aos olhos humanos, alguém vitorioso. A vitória do apóstolo Paulo era exatamente o trabalho missionário. A semente do evangelho plantada naqueles corações era justamente isso. E a exortação central dele aqui é: permanecei assim firmes no Senhor. E aqui ele usa, no original, uma linguagem militar. É como se ele estivesse convocando um soldado a permanecer firme no seu posto, sem vacilar, sem adormecer. Porque essas realidades, meus irmãos, fazem parte da vida humana. E nós precisamos vigiar, literalmente como um sentinela, para que nós não sejamos tomados por esses sentimentos, porque a gente não seja tomado por essas realidades que os filipenses aqui estavam enfrentando. Eles deviam permanecer firmes e inabaláveis como uma sentinela. Contra o quê? Contra a hostilidade pagã, contra os cristãos meramente nominais que haviam ali, que tinham até um assentimento religioso, mas que não foram convertidos genuinamente, e principalmente ante os impulsos de seus próprios corações pecaminosos. Eles precisavam permanecer firme, ou seja, eles não deviam ignorar a natureza humana, porque a nossa natureza humana, a nossa carne, os nossos impulsos carnais, eles lutam contra as realidades espirituais e muitas vezes são seduzidos a esses sentimentos que os irmãos aqui em Filipos foram também: ansiedade, a divisão e tantas outras coisas. E aqui no versículo 2 ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. E aqui ele usa uma repetição deliberada do verbo rogo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. E aqui não é uma redundância. Paulo não está simplesmente dizendo rogo a Evódia e a Sintique, mas ele repete o verbo justamente para enfatizar aqui a sua terna solicitude e a sua alta estima por cada uma delas. Em outras palavras, sabe o que ele está querendo dizer? Existia de fato ali um conflito entre as duas irmãs, mas o que ele estava querendo dizer: eu tenho uma estima, uma grande estima por ambas, e eu não tomo partido de nenhuma. O meu partido, sabe qual que é? O de Cristo, para que vocês se reconciliem por meio de Cristo. É justamente isso que ele diz aqui. Paulo não toma partido, ele respeita, ele ama as duas irmãs, e ele confronta as duas igualmente. Ele não está falando aqui para uma de uma forma e para outra de outra forma, não. Ele está sendo imparcial no aspecto da resolução do conflito, mas ele está tomando aqui o partido de Cristo, para que essas irmãs possam se reconciliar por meio da união de Cristo. E o nosso papel, meus irmãos, isso aqui é uma grande lição para nós, que o nosso papel no corpo de Cristo, na comunidade de fé, é ser conciliadores. Não é tomar partido A e tomar partido B. Não, nós precisamos agir através da fé racional. Nós devemos visar a unidade do corpo de Cristo. Não tomar partido A e nem partido B. Mas nós precisamos ser conciliadores, precisamos agir desta forma. E aqui ele está falando de duas mulheres que haviam literalmente lutado pelo evangelho lado a lado de Paulo. Ou seja, essas irmãs eram irmãs firmes na fé, irmãs que trabalhavam pelo evangelho e pela igreja, pessoas dedicadas ao evangelho. Isso nos alerta para essa realidade. Muitas vezes nós podemos estar ativamente envolvidos na obra do Senhor, trabalhando para o Senhor intensamente, mas nós precisamos sempre sondar o nosso coração.
sempre sondar o nosso coração, porque muitas coisas que talvez nós pensamos que não vai acontecer conosco, e quando menos esperamos, isso pode tomar o nosso coração. A inveja, o desejo de atenção, de sobressair em uma situação. A gente não sabe ao certo qual a realidade que estava acontecendo ali com essas duas irmãs, mas a grande verdade é que eram duas irmãs que trabalhavam para o Senhor, estavam ativamente envolvidas na obra do Senhor, e foram tomadas ali por um conflito que a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Mas a grande verdade é que o apóstolo Paulo, ele exerce aqui um papel de conciliador. E é o papel que nós devemos exercer no corpo de Cristo. Conciliadores. E nós precisamos visar sempre a unidade do corpo de Cristo. Com isso, a gente não exclui ninguém, a gente não rejeita ninguém, a gente não aponta o dedo para ninguém, mas a gente chama o irmão para perto e exorta em Cristo, chama atenção em Cristo, visando a unidade do corpo de Cristo. E a questão para isso é, o que Deus oferece para essas condições? E aqui o apóstolo Paulo usa um termo, pensem concordemente no Senhor. A reconciliação cristã não é pragmatismo social. A gente não resolve os conflitos nos termos do corporativismo, nos termos do mundo aí fora, como se resolve numa empresa, como se resolve em uma grande corporação, que cada um segue para o seu lado e não olha mais para a cara do outro. Não, pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Aqui existe o envolvimento de uma terceira pessoa. A gente já falou aqui da nossa união mística com Cristo, né? Nós estamos ligados a Cristo. Nós estamos totalmente ligados a Cristo. E isso nos move a também nos reconciliar com os nossos irmãos. Porque nós fazemos parte de um corpo onde o cabeça é Cristo. Cada um tem a sua função no corpo. A gente fala sobre isso teologicamente, que existe uma unidade e existe uma diversidade. Nós não somos iguais, nós não fazemos coisas iguais, nós somos diferentes, mas existe também uma unidade, onde nós estamos ligados um ao outro a Cristo. E é pensando nisso, justamente nisso, que o apóstolo Paulo exorta essas irmãs, pensem concordemente no Senhor. Aqui não é uma resolução, meus irmãos, diante de um juizado civil, diante do Jorge, que é advogado apenas, mas é diante do Jorge, que é um irmão em Cristo e que muitas vezes vai precisar usar desta visão do apóstolo Paulo, conciliadora. Não é uma resolução apenas terapêutica também, é uma resolução onde nós unimos o nosso pensamento a Cristo. O que é melhor pensando em Cristo? O que é melhor pensando na unidade do corpo de Cristo? Quando os cristãos estão em conflito, nós não resolvemos os conflitos apenas pela diplomacia, mas nós resolvemos os conflitos através do perdão, através da oração. A solução aqui para essas irmãs não era apenas uma conversa difícil, e o apóstolo Paulo exorta isso. Era oração juntas, confiança renovada no Senhor, porque ambas haviam sido salvas e alcançadas pelo Evangelho, e ambas também serviam na igreja. Então, a solução não era apenas como nós decidimos as coisas em um juizado. Então agora, olha só, vamos tomar uma decisão que vai favorecer parte A ou parte B. Se parte B ela for derrotada nesse juizado, ela está excluída da igreja simplesmente. Não é assim que funcionam as coisas diante de Deus. Por mais que nós somos uma igreja conciliar, temos os nossos concílios e muitas vezes as coisas são decididas por meio de concílios, primeira parte, primeiro passo, nós decidimos as coisas por meio de Cristo e por meio da nossa união com Cristo.
que nos conduz ao perdão. O segundo aspecto aqui, e uma grande realidade que estava acontecendo também, é que a resposta à tristeza é regozijar-se sempre no Senhor. Versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E aqui nós estamos falando de um imperativo, ou seja, não é apenas uma sugestão, é uma ordem. Alegrai-vos. Alegria não é apenas um sentimento para nós cristãos. Alegria é um estilo de vida. E parece até um paradoxo, né? Porque você pode me perguntar, Wellington, como que uma pessoa pode se alegrar diante de uma dificuldade tão grande, diante de um problema tão grande que ela está vivendo? E aí eu volto ao que eu falei. Ela adotou um estilo de vida. O estilo de vida dela não é apenas um estilo de vida pragmático. Não, é um estilo de vida baseado em uma causa. E qual que é a causa? A causa é o Senhor. Nós nos alegramos porque nós sabemos tudo aquilo que o Senhor, Ele fez por nós. E também, como nós temos refletido, que esse não é o nosso destino final. O nosso destino final é a cidade celestial, é a eternidade. E justamente por isso nós conseguimos viver em um mundo com tantas dificuldades, com tantos problemas, e ainda assim, com um sorriso estampado no rosto, alegres. Isso não significa, meus irmãos, que a gente não vai sentir as situações. Um desemprego é difícil, uma doença é difícil, a perda de um ente querido é muito difícil. Mas a alegria é um estilo de vida. Eu adotei esse estilo de vida. E é sentir sim o peso do problema, da dificuldade, mas sacudir o pó e continuar caminhando, e continuar andando. E um servo do Senhor, William Hendrickson, ele olhando para esse texto, ele diz que aqui existe uma dificuldade. Pode alguém alegrar-se quando a memória de pecados passados aflige a alma? Quando os amados sofrem? Quando alguém está sendo perseguido, enfrentando possivelmente a morte? Mas aí o apóstolo Paulo, ele se alegra porque ele está enfrentando essa dificuldade e recomenda aos outros que façam o mesmo. Olha só que interessante. Então é alguém que está desfrutando dessa realidade. Eu estou vivendo o sofrimento porque eu estou preso aqui, passando dificuldade, preso injustamente pelo simples fato de ser um seguidor de Cristo, e eu estou dizendo para vocês, é possível sim. É possível viver essa vida. É possível adotar esse estilo de vida. E diante de tal realidade fica evidente que circunstâncias sozinhas não determinam a condição do nosso coração e da nossa mente. Não é isso que determina a maneira que eu caminho nesse mundo, as circunstâncias que eu estou atravessando. O que determina a circunstância que eu estou atravessando é o estilo de vida que eu adotei. Viver alegre ou viver triste? Viver alegre no Senhor ou viver cabisbaixo diante das circunstâncias? O terceiro aspecto desse texto é que ele nos dá uma resposta à ansiedade. E ele nos leva a trocar a ansiedade pela paz de Deus em Cristo Jesus. O versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, nesse manual, o apóstolo Paulo também, ele nos ensina a lidar e a viver diante da ansiedade, que é uma realidade no nosso tempo. Não é exclusivo do nosso tempo, porque ele já está falando aqui da ansiedade. E nós falamos recentemente uma aula aqui da ansiedade como um sentimento e a ansiedade também como um estado emocional. Ansiedade todos nós enfrentamos.
na nossa vida? Quem que já não ficou ansioso diante de uma circunstância, diante de algo que você enfrentou? Mas a ansiedade, ela pode tomar uma proporção muito maior, porque ela pode se tornar um estado emocional. E quais são as implicações disso? As implicações disso, primeiro, que isso pode se tornar incredulidade no meu coração. Incredulidade. Não acreditar mais que o Senhor está me sustentando naquilo que Ele já fez por mim. Incredulidade no nosso coração. Segundo, isso pode tirar a minha paz. Eu não consigo mais viver sem pensar no problema. Eu estou no trabalho, mas estou pensando no problema. Eu estou com a minha família, mas eu estou pensando no problema. E o mais profundo disso, eu estou na igreja, mas a minha cabeça está no problema. Eu não consigo me desligar do problema para cultuar ao Senhor. Então tem algumas implicações práticas aqui. E o apóstolo Paulo nos recomenda justamente algo que faz parte da vida de um cristão, que deve fazer parte da vida de um cristão: oração. E o primeiro aspecto da oração não é apenas falar com Deus. É claro que a oração é falar com Deus, isso é óbvio. Mas o primeiro aspecto da oração é que quando tem um joelho dobrado, existe um coração inclinado a Deus. Esse é o primeiro aspecto da oração. Quando existe um joelho dobrado, existe um coração inclinado e que reconheceu a sua dependência do Senhor. É justamente isso. Segundo aspecto da oração, é alguém que reconhece que a sua vontade em si não é suficiente, mas ele precisa ouvir e receber a vontade do Senhor, a direção do Senhor para a sua vida. Segundo aspecto da oração. E aí o terceiro aspecto da oração está relacionado com a conversa, com o diálogo, mas muito mais que isso, um relacionamento. A oração é o relacionamento de um filho com o pai, alguém que precisa da presença do pai, alguém que precisa de orientação de um pai. É um relacionamento, não um relacionamento frio, pragmático, apenas religioso, não, é um relacionamento profundo, um relacionamento de fato, como o de um filho com o pai, como uma criança dependente do seu pai, que precisa ouvir conselhos, que precisa muitas vezes ser corrigido. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está apontando aqui. A resposta para a nossa ansiedade é a oração, mas a oração não como algo superficial que nós pensamos num primeiro momento. A oração nesse aspecto, alguém que aprendeu a confiar em Deus, alguém que tem paz em Deus e alguém que se relaciona com Deus. Isso não significa que nós não vamos ter ansiedade, não, pelo contrário, mas que nós não seremos tomados pela ansiedade. É justamente isso que ele está dizendo aqui. E o quarto e o último aspecto é uma resposta à distração. E aí o apóstolo Paulo, ele nos oferece aqui a resposta à disciplina da mente como prática da verdade. A disciplina da nossa mente como prática da verdade. Versículo 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele fecha o texto com esse versículo aqui, profundo e fundamental para a nossa prática cristã. O que tem controlado a nossa mente? O que tem controlado o nosso coração? No que nós temos pensado no nosso dia a dia? Eu não estou dizendo apenas de pensamentos corriqueiros. Eu estou falando aqui de pensamentos que estão na raiz do nosso ser,
que controlam a nossa vida, que controlam a nossa caminhada. Porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa mente, o nosso coração é tomada por pensamentos desordenados. E aí ele nos dá uma lista de pensamentos que precisam ocupar a nossa mente. É como um catálogo aqui. São os pensamentos que precisam ocupar a nossa mente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. São 6 qualidades aqui que ele precede aquilo que ele define como tudo o que, seguidas aqui por 2 resumos finais. Note que aqui o apóstolo Paulo, ele não está nos dando um mandamento para que a gente feche os olhos para o mal, para as realidades que nos cercam, não é nada disso. Aqui é um mandamento de direcionar ativamente os pensamentos àquilo que é excelente, aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso para a nossa caminhada cristã. A nossa mente deve ser deliberadamente alimentada por essas realidades. Aquilo que é verdadeiro, a primeira coisa que ele descreve, tem a sua norma em Deus. Aquilo que é verdadeiro é um apontamento direto para Deus. É meditar na palavra de Deus, que é a verdade. O que nós precisamos, relacionado a tudo aquilo que é verdadeiro, está contido aqui na palavra de Deus. Honesto, honrável, aquilo que é digno, sincero, decente. Porque o mundo está cheio de mentira, de coisas desonestas, de coisas falsas, e nós precisamos nos voltar para aquilo que é sincero, aquilo que é decente, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. E talvez justiça é uma das coisas que nós mais carecemos no nosso tempo, não é verdade? Quanta injustiça nós temos contemplado no nosso tempo. Quanta injustiça está diante dos nossos olhos. E aqui ele nos exorta a ocupar a nossa mente e o nosso coração daquilo que é justo, aquilo que aponta diretamente para Cristo, porque Cristo é justo. E nós devemos sempre perguntar: isso está de acordo com a vontade de Deus? Isso está alinhado com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, o Deus revelado na sua palavra, é extremamente justo. É extremamente justo. E nós devemos sempre se perguntar isso. E por fim, aquilo que é puro. Filipos era uma cidade que vivia um ambiente totalmente antinomiano, ou seja, eles eram totalmente aversos a toda prática moral, a toda regra, à justiça. E o apelo de Paulo aqui é para que eles possam tomar aquilo que é puro e isso ocupar a sua mente e o seu coração. A pureza precisava ser ativamente cultivada, vencer o mal como o bem, como o apóstolo Paulo também descreve lá na sua carta aos Romanos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquilo que é amável, que é uma palavra raríssima aqui no Novo Testamento, e talvez essa, se eu não estiver enganado, é a única ocorrência dessa palavra aqui. Aquilo que é agradável, aquilo que evoca amor, que era um dos problemas que eles estavam enfrentando e vivendo ali, nesse desacordo específico entre Evódia e Sintique, mas provavelmente também outros problemas. E por fim, de boa fama, aquilo que tem boa fama, aquilo que é atrativo aos olhos dos não crentes. Antigamente a gente era respeitado na sociedade. Quando você falava que você era crente, que você era um cristão, você tinha um certo respeito. Hoje isso tem se perdido muito. Boa fama. A igreja tem perdido essa boa fama. E nós precisamos desejar isso ardentemente. E isso deve ocupar o nosso coração. E o resumo final, qual que é? Se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso, claro, deve transbordar para a vida prática, mas essas realidades, meus irmãos, elas começam ocupando a nossa mente, ou seja, o nosso pensamento e o nosso coração, para depois transbordar para atitudes práticas na nossa vida. Então, que essas coisas, elas possam, de fato, ocupar a nossa mente, porque, com certeza, quando essas coisas ocuparem a nossa mente, nós teremos todos esses problemas não resolvidos porque nós ainda continuamos caminhando com a realidade do pecado no mundo, mas pelo menos essas realidades não vão tomar o nosso coração. O quê? A divisão, a ansiedade, a tristeza, os pensamentos desordenados. Mas para isso, nós precisamos começar ocupando a nossa mente dessas realidades e dessas coisas. Que nós possamos depender da graça, da misericórdia de Deus para isso todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Se coloque de pé nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a bússola que nos orienta nesse mundo caído. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que ela possa se tornar prática na nossa vida, que nós possamos ser orientados a cada dia. Que Deus, tudo isso que é descrito aqui pelo apóstolo Paulo, possa ocupar a nossa mente, o nosso coração, de forma que nós possamos vencer, ó Deus, o pecado antes de tudo, e também, ó Deus, a ansiedade, os conflitos, as divisões, tudo aquilo que aflige o nosso ser e a nossa alma, Pai. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.